Alô, galera do Canil do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Espero que tenham tido um bom período de recesso, né? Essas férias do meio do ano. São 15 dias bem importantes para aqueles que estão levando muito a sério a caminhada de preparação para a SpaceX. Esses 15 dias dão um refrescozinho, fazem com que você volte recarregado, né, assim, com mais energia, porque agora você vai precisar dessa energia para tocar a sua preparação até o momento do concurso e o encerramento do ano letivo, né? É importante que você tenha esse foco, porque agora, de fato, é como se fosse o sprint final, é a reta final para a tua preparação e isso é decisivo para quem vai passar e quem não vai passar no concurso da SpaceX, né? Ainda há tempo. Se você não se dedicou como deveria, ainda há tempo. Foca que é esse ano, não tem por que prorrogar, esperar mais um ano, fazer mais um ano de cursinho, desnecessariamente você tem a preparação aqui. Sobre isso, eu alerto a vocês que já está disponível no AVA de Geografia do Camil, né, terceiro ano, uma série de aulas complementares. Eu havia falado sobre isso na aula bônus anterior. Essas aulas complementares dizem respeito aos conteúdos que não foram trabalhados esse ano, nem na base comum, nem aqui no itinerário, mas que vão cair, que caem no teu programa da SpaceX. Cartografia, dinâmica fisiográfica, né? Geologia, geomorfologia. Essas aulas estão disponíveis, elas não são obrigatórias, evidentemente, não vai ser feita uma avaliação desse material complementar, como está posto lá. É apenas um material como se fosse um banco de aulas, para você, visando a tua preparação para o concurso, ter acesso a esse material e eventualmente recorrer a ele caso você tenha alguma fragilidade em alguns desses conteúdos previstos no teu programa, mas que não vão ser estudados aqui. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu recomendo que volte a ver a aula bônus que está disponível também no AVA SpaceX, na qual eu comento o programa e falo de todos os assuntos que vão ser trabalhados aqui e quais os outros que você deve recorrer a esse banco de aulas para a sua preparação para a SpaceX. Lembro, esse material complementar não será avaliado no teu ano regular aqui, no terceiro ano. É um material bônus, é um material complementar visando a tua preparação para o concurso. Em relação ao nosso ano letivo, vocês entraram de férias após fazerem a avaliação 5, que foi a avaliação de itinerários. E essa primeira aula nossa, aula de retorno, é uma aula de fechamento desse conteúdo, dinâmica demográfica mundial, mas fundamentalmente é uma aula de RETAP, retificação da aprendizagem com gabarito comentado. Eu vou apresentar aqui para vocês, nesses próximos 30 minutos, as 12 questões que foram utilizadas, inclusive metade dessas questões, ou mais da metade, acho que foram 6, talvez 7, foram questões já usadas na própria SpaceX, né, sobre o assunto demografia. É um assunto muito corrente, muito regular e nós vamos ter a chance de comentar. Eu vou falar de cada questão, comentá-las. A questão não apareceu exatamente dessa forma na tua prova, porque as provas foram randomizadas, né? Então pode ter tido, especialmente quem fez no remoto, pode ter tido alguma oscilação, mas a ideia da questão está aqui, você saber por que uma alternativa está certa, por que as outras estão erradas, né? É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Foi uma prova no nível de dificuldade da SpaceX, um bom nível de dificuldade, como vocês já tinham sido alertados antes. Espero que tenham tido um bom resultado. Vamos ver? Vamos juntos lá? Então, essa vai ser a nossa tocada. Eu vou deixar aqui em cima, a priori, a minha imagem para facilitar a correção. SpaceX 2017. Essa primeira questão, não é? No Brasil, observa-se nítido processo de transição demográfica, especialmente nas duas últimas décadas, cujos censos demográficos realizados pelo IBGE revelam. Então, ele quer saber, na transição demográfica e a partir dos dados do censo, o que é que nas últimas décadas estão claros.
quais são as informações que estão claras para a realidade demográfica brasileira? Aumento da taxa de mortalidade infantil, falso. Falso, ao contrário. A passagem pela transição faz com que caia a mortalidade de uma forma geral, inclusive mortalidade infantil. Então, tudo que tiver um aqui eu já eliminei. Todas as três primeiras só pode ser ou D ou E. E já na próxima eu tenho como saber a resposta. Olha só. Somente, isso aqui é uma questão real, já utilizada recentemente. Somente com as duas primeiras eu já tenho uma resposta da questão. Estreitamento do corpo da pirâmide etária. Também está errado. Ao contrário, nós estamos no momento que estreita a base e alarga o corpo, né? Porque os jovens de outrora são adultos hoje. Como resultado da significativa redução do número de jovens. A redução de jovens estreita não o corpo, estreita a base da pirâmide. Está errado. As outras três estão corretas. Ingresso do Brasil no período da passagem, e falei muito sobre isso, na janela demográfica, devido ao significativo aumento percentual da população adulta em idade ativa no país, né? Aumento do número de óbitos associado ao crescimento absoluto da população. Boa. Então, não é que tenha aumentado a mortalidade, mas aumentou o número absoluto de óbitos, porque aumentou também o número absoluto da população. Isso aí é uma linguagem estatística, tem que ter muito cuidado na análise, né? E ao aumento da participação percentual, beleza, de idosos no conjunto total dela, da população. Beleza, tem mais idosos e o número total de óbitos de hoje é maior do que o das décadas passadas, porque a população também é maior o número de idosos. Redução da fecundidade, beleza. Não é? A partir nós vimos isso, inclusive abaixo do... O que vai dizer? Para nível inferior ao preconizado pela ONU, como taxa de reposição da população. Nós falamos coeficiente de reposição demográfica e aumento da esperança de vida da população. São duas características muito claras na nossa transição. Nós já chegamos e estamos percorrendo a fase final, né? Com o aumento da esperança de vida, cada vez mais pessoas chegando a fases mais avançadas e redução da fecundidade. É bom lembrar que com o Covid saiu um estudo na Universidade de Harvard, uma brasileira, professora de Harvard, fez esse estudo e publicou recentemente na revista científica Nature uma informação de que nos últimos 2 anos houve uma redução da expectativa de vida da população de quase 2 anos. Muito significativo, né? Letra E, então, é o primeiro gabarito. Vamos tentar dar ritmo aqui. Esse mapa eu utilizei, esse gráfico eu utilizei com vocês, né? 2018. Observe o gráfico a seguir que mostra a evolução dos principais grupos etários, grupos de idade da população no período de 40 a 2050. Então tem uma projeção aqui, né? Vamos lá? Então, com base no gráfico, o aumento da participação de adultos e idosos no conjunto total da população é fruto da redução dos óbitos. Não, negativo. Do número de adultos no percentual adultos e idosos é porque reduziu a natalidade, né? Então, com a redução da natalidade, o percentual de adultos e idosos é maior. A queda da proporção de crianças, então está errado, eu já eliminei letra A e letra B. A queda da proporção de crianças no total da população brasileira está fortemente relacionado às elevadas taxas de mortalidade infantil. Falso. A diminuição da natalidade e fecundidade. Né? Então está falso também. 2 está errado, só pode ser C e D. Eu já sei que 3 é verdadeiro. Do ponto de vista demográfico, o Brasil vive uma fase favorável ao crescimento econômico. A mesma questão anterior, né? Pois com a redução das taxas de natalidade houve a redução da dependência, isso é, do peso econômico das crianças e dos idosos sobre a população economicamente ativa do país. Verdade. Você está na janela demográfica, ou bônus demográfico, né? Um período que você tem mais adultos formando a população economicamente ativa e a dependência em relação às crianças e os idosos ainda é pequena. A projeção
é de que você tenha uma diminuição no número de adultos e maior número de idosos adiante. E aí você vai ter o problema do déficit previdenciário. Mas não é o que se vive nesse momento. Então, o número 3 está correto, como já se sabia. A decisão vai ficar para 4 e 5. Você precisa ter certeza de uma delas para marcar apenas. Ao final da década de 30, a população brasileira deverá parar de crescer e logo sofrer redução, pois o número de óbitos tenderá a ser maior do que o número de nascimentos. Isso aí é a leitura do gráfico. Está posto lá no gráfico isso. E é verdadeiro. E o 5, a pressão demográfica observada atualmente no crescimento populacional revela a necessidade do aumento de vagas nas escolas e de leitos hospitalares. Não está diminuindo o número de crianças. Na verdade, o investimento agora não é de vagas nas escolas, é de qualificação do ensino. Não é? Política pública. Por isso que o censo é tão importante, censo que ainda não tivemos, né? Esse ano, nem no ano passado, mas a política pública direcionada a partir desses dados demográficos. Então, a letra C é a correta, uma questão bem difícil e real, né? Como nós vimos. Opa, desculpem, já botei o gabarito aqui, perdão. Também as PSECs, você vê que ano 17, 18 e 19, 3 anos, 3 questões de demografia. O deslocamento das pessoas entre países, regiões e cidades é um fenômeno antigo, amplo e complexo, pois envolve as mais variadas classes sociais, culturas e religiões. Sobre fluxos migratórios contemporâneos, considere as seguintes afirmações. Em termos quantitativos, volume, né, a maior parte dos deslocamentos humanos se refere à saída de imigrantes de países pobres e emergentes em direção aos desenvolvidos. Nós sabemos que não, que o volume maior se dá para os países do entorno ou para países emergentes, tá bem? Especialmente esses fluxos migratórios contemporâneos que ele está falando aqui. Na última década, ou seja, início do século XXI, a América Latina e o Caribe contribuíram com maior contingente de imigrantes. Não, o maior contingente é da Ásia e depois África, não é? Então está errado. Já sei que 1 e 2 estão errados. Só pode ser letra E, nós já tínhamos visto o gabarito, né? Mesmo que você tenha ficado em dúvida em relação a 1, à medida que você elimina a 2, que está muito errado, né? Você elimina A, C e D. Então você vai ficar aqui em dúvida em relação, caso você tenha ficado em dúvida na 1, né? Entre B e E. A 3 eu já sei que é verdadeiro. Nos países do Oriente Médio, como Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita e 4, recebe muitos migrantes oriundos do sul da Ásia, Paquistão, Índia, Filipinas. Nós já vimos isso e é verdadeiro, né? Cheguei a comentar isso várias vezes nas nossas aulas. Olha o 4. A drenagem de cérebros foi a última informação minha na última aula de revisão. É um grande problema para países de origem desses fluxos, pois afeta a sua capacidade tecnológica, comprometendo o seu desenvolvimento. Pronto, 3 e 4 corretos, só pode ser letra E. Mesmo que você tenha ficado em dúvida em relação a 1, você já elimina por conta da certeza da 3 e da 4. Vou ter que mudar para cá e aqui para cá. Outra da SPSEC. Então percebam só, questões de demografia 2016, 2017, 2018 e 2019. Por 4 anos consecutivos, né? Mais um de fluxos migratórios. O deslocamento da população, conhecido como migrações, pode ser gerado por necessidades internas dos próprios grupos populacionais ou por fatores externos a eles. Geralmente estão vinculados a um contexto socioeconômico global, um contexto nacional ou regional. E pode estar ligados a causas econômicas, o mais habitual, né? Razões políticas, étnicas ou religiosas. Sobre deslocamentos internacionais de população, pode-se afirmar que... Então, vamos lá. A quarta questão, né? E a quarta seguida real da SPSEC, do próprio concurso. 1. Diversos fatores podem motivar as migrações, mas atualmente são os conflitos religiosos os maiores responsáveis por movimentos migratórios do mundo. Falso, 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 falso. Primeiro, o conflito é territorial. Vamos lá. Mas alguns conflitos territoriais têm
causas religiosas. Se falasse aqui que o fluxo de refugiados muitas vezes se dá, mas ainda assim não é isso. Na verdade, a principal causa dos fluxos migratórios, não estou falando de refugiados, fluxos migratórios é a migração econômica, não é? Está errado com certeza, então eu já eliminei A, C e E. A, C e E, com a certeza de que essa está errada. Aqui eu tenho a B e a D no jogo ainda. Você percebe que a 2 vai estar certa. Países como Catar, Kuwait, a mesma informação. No Oriente Médio, desde a década de 70, se transformaram numa forte zona de atração migratória, principalmente de imigrantes de outros países asiáticos, para trabalhar nos campos de petróleo, em áreas como construção civil, comércio e transporte. Pronto. Isso aí nós já tínhamos visto anteriormente. E aqui, pelas opções, eu sei que pode ser B ou D. Qualquer uma outra que você saiba aqui vai definir a resposta. Perceberam? Porque ou vai estar 3 e 5 corretas, ou vão estar 3 e 5 corretas, ou vai estar a 4 correta. Vamos ver? As baixas fecundidades, abaixo do nível necessário para a reposição populacional, e a necessidade de mão de obra não qualificada nos países europeus, tudo é verdade por enquanto, viu? Tem posto fim às políticas... Pô, gente, não pode marcar essa daqui, né? Não pode marcar. É verdade que a Europa pôs fim a políticas restritivas de imigração? É verdade que está aberto para quem quiser chegar lá? Pô, não mesmo, não mesmo. Os países centrais, eles criam muros, obstáculos, restrições. Muitas pessoas chegam e são deportadas, brasileiros, inclusive, nos Estados Unidos, recentemente. Não, não é assim. Não pode marcar isso daqui, está muito errada. Então eu já sei que só pode ser a letra B. É D? Opa, foi mal. Está aqui em cima. Letra B. Os Estados Unidos são o país com maior número de imigrantes internacionais. Falei isso, atraído pelas possibilidades de migração econômica. Né? Por outro lado, dos países asiáticos, a maior parte dos imigrantes que deixam seus países em busca de melhores condições de vida. Esses dados aqui eu tratei nas minhas aulas. Né? Eu tratei nas minhas aulas. Nós vimos que dos asiáticos, boa parte busca outros países na própria Ásia. Países mais desenvolvidos, Tigres, Oriente Médio, desenvolvidos, China, a própria China. O 5, eu já sei que está errado. Uma das vantagens dos imigrantes é a situação... Pô, para, gente. Uma das vantagens da situação irregular é que conseguem desfrutar do serviço de saúde e educação do país de destino como qualquer cidadão. Não. O imigrante só consegue desfrutar dos serviços públicos se ele estiver regularizado. Se ele não estiver regularizado, ele fica na informalidade. Ele é irregular. Ele não pode utilizar do serviço como qualquer cidadão. Então acaba que essas últimas aqui facilitam a tua vida. As 3 últimas me parece que facilitam a tua vida para fazer a escolha. A segunda também é uma questão, é um item fácil. Talvez a mais complicada seja essa primeira, porque algumas pessoas podem ter falado de conflitos no Oriente Médio e ter se complicado, mas desnecessariamente, porque nós sabemos que o fluxo migratório mundial não está restrito, por exemplo, às questões religiosas, né? Aos conflitos de ordem religiosa. Seguindo. Então eu diria que essa questão é uma questão de fácil para média. A quinta questão, onde é que eu coloco isso aqui? Eu vou colocar essa imagem aqui embaixo e aqui vai. Vamos lá, mais uma de proposições, né? Outra de 2016, segunda questão de demografia 2016. Embora a maior parte dos brasileiros viva na cidade onde nasceu, é fluxo interno, né? O volume de imigrantes internos é enorme, especialmente a população economicamente ativa. Sobre as migrações internas brasileiras, pode-se afirmar que 1. A maior dinâmica industrial do Sudeste em relação às demais provocou, segundo os últimos censos, ou seja, mais recente, o aumento das migrações interregionais e uma significativa redução dos movimentos intrarregionais. Nós sabemos que é exatamente o contrário. Naquela sequência de mapas do Brasil, eu mostrei para vocês que os fluxos entre as regiões
interregionais aconteceram mais intensamente na metade do século XX, década de 50, 60, 70, muitos nordestinos especialmente se deslocando para o Sudeste, e eles foram arrefecendo, diminuindo, inclusive com algum movimento de retorno. E no século XXI, a atração dos polos regionais, cidades médias, metrópoles, áreas industriais, acaba fazendo com que o movimento intrarregional seja mais intenso. Isso aqui está errado, eu já eliminei as três últimas aqui. Não pode ser C, não pode ser D, não pode ser E. A 2 eu já sei que vai estar correta, não é? Na década de 2000, ou seja, primeira década do século XXI, é chamada cidades médias, com até 500 mil habitantes, especialmente na região centro-oeste, expansão do agronegócio, apresentaram um crescimento populacional mais vigoroso do que as grandes cidades, tornando-se grande polo de atração populacional. Isso daqui, a priori, pode parecer difícil. Se você tiver assistido às aulas com atenção, você matou essa daqui fácil. O nome desse fenômeno é o fenômeno de desmetropolização. Pessoas que saem das grandes cidades e vão em direção às cidades médias, em busca de qualidade de vida. Viver numa cidade que tem serviços, é uma cidade média, mas que não tem os problemas ainda da grande metrópole. Não é que a grande metrópole não cresça, cresce, mas cresce num ritmo menos acelerado do que as cidades médias. Falamos isso, tratamos disso intensamente. Mas essa de alguma forma eu já sabia que está verdadeira. A quinta eu já sei que está falsa, porque não está em nenhuma dessas duas aqui. As migrações pendulares diárias nas metrópoles ocorrem entre o núcleo urbano central e os núcleos situados no entorno, fisicamente integrados entre si. Até aqui a gente poderia concordar, mas aí vem a parte que falseia. O que não é possível ocorrer entre núcleos que estão apenas funcionalmente integrados. Não precisa ter integração física, um contínuo urbano. Olha o caso de Brasília. Eu falei isso nas nossas aulas, inclusive. Quantas e quantas cidades do entorno de Brasília não têm uma integração urbana contínua, não tem uma conurbação, uma integração física desse contínuo urbano, mas são integrados funcionalmente. Pessoas moram em Lusiânia, mas trabalham no plano piloto. Se deslocam 60 quilômetros de manhã para vir trabalhar, 60 à noite para voltar, um fluxo pendular. Então está errado aqui por conta do final da proposição. A dúvida vai ficar então entre 3 e 4. Se for a 3 a verdadeira, é a letra A. Se for a 4 verdadeira, é a letra B. A partir da década de 90, a região metropolitana de São Paulo registrou um êxodo migratório por conta das chamadas migrações de retorno. Falei muito sobre isso, né? Contudo, o estado de São Paulo ainda representa um saldo migratório positivo. Beleza, São Paulo continua a receber fluxos, continua a receber mais do que os que saem, mas foi mapeado pelo IBGE um fluxo de retorno, vinculado ao processo que eu falei anteriormente de desmetropolização, mas também a um processo trabalhado em nossas aulas que se chama desindustrialização. Indústrias que se deslocam para o sul, para o nordeste especialmente, e levam consigo a atração de mão de obra. Verdadeiro, 4 então. Perdão, onde é que eu estou? Verdadeira 3, desculpa. Verdadeira 3 então, gabarito letra A. A 4 então vai estar falsa. A expansão da fronteira agrícola do agronegócio na região sul, para. A expansão se dá pelo centro-oeste, parte do nordeste e sul amazônico, né? São os frontes da agropecuária comercial. Faz dessa região com maior percentual de residentes não nascidos. É o centro-oeste. Nós tivemos um gráfico desse na nossa aula. Percentual de residentes não nascidos no interior. Eu vou te falar que apesar das questões, um ou outro tem um nível de dificuldade um pouco elevado, todas as informações aqui passearam por nossas aulas. Quem esteve atento às aulas de revisão, fechou 10 nessa prova. Seguro disso que eu estou falando. Então aqui, letra A já foi. Vamos, por causa do tempo. SPSEC 2015. Vou voltar da informação. 2015 é uma questão de demografia. 16, duas questões. Depois, 17, 18, 19, todos os anos consecutivos com questões sobre demografia. Vamos lá? Questão 6. No estudo sobre demografia, são utilizados vários instrumentos teóricos que possibilitam ao organismo internacional a obtenção de subsídios para a elaboração de políticas econômicas e sociais. Da importância do censo, não é?
A curva do crescimento demográfico é um exemplo. A partir dessa é possível obter informações acerca do estágio da transição em que se encontram determinadas sociedades. Isso é, torna-se possível conhecer a dinâmica de suas taxas de natalidade e mortalidade ao longo do tempo. A partir da análise da curva de crescimento da população mundial, pode-se afirmar que... Deixa eu tirar daqui. Vamos lá então. A humanidade como um todo, eu falei textualmente isso. A humanidade como um todo percorre o último estágio da transição demográfica, considerado apenas as taxas de crescimento da população mundial, ou seja, mortalidade e natalidade. Eu falei exatamente essa frase na nossa aula. Quando a Ásia passou a ser mais urbana que rural, especialmente a partir da China, a humanidade como um todo, ou seja, a maior parte dos humanos estão vivendo em situação de percorrer essa última, não é que tenham concluído a transição, não. Percorrendo essa última fase, com mortalidade em queda, mas já praticamente se estabilizando, e natalidade, aí sim, ainda alta, mas em queda, né? Beleza. Então, tá correta. A 1, não é isso? 2. As taxas de natalidade representam nítido declínio, beleza, enquanto as de mortalidade praticamente se estabilizam, beleza, beleza. Contudo, na Europa, países da Europa são países que já concluíram a transição, estão no pós-transição, ou seja, com a população muito idosa. Olha só que bacana. As taxas, bacana não, é ruim, né? As taxas de mortalidade tendem a crescer um pouco. Não é que vai ter um crescimento vertiginoso da mortalidade, não, mas um grande percentual de idosos. E a idade avançada da população faz com que, naturalmente, porque é uma condição humana, haja um aumento, um pequeno aumento da mortalidade. Comentei sobre isso nas 2 aulas de revisão que nós fizemos. Então, 1 e 2 estão verdadeiros. Eu já eliminei E, já eliminei C, já eliminei B e já eliminei A. Só pode ser, somente com essas 2 eu já posso cravar que a resposta é a letra D. Eu só vou confirmar agora. 3. A quase totalidade dos países em desenvolvimento, quase totalidade, já exibe taxas de crescimento vegetativo iguais aos países vegetais, ou seja, iguais mortalidade e natalidade? Não. Quase a totalidade, eu estou falando dos 190 países que tem no mundo, estou falando que quase a totalidade dos países que estão em desenvolvimento? Não, ainda há um distanciamento. Falso. 4. A África ainda apresenta, o continente africano, com seus 54 países, né, taxas de natalidade mais elevadas do planeta, verdade, enquanto a Ásia já alcançou a média mundial de crescimento vegetativo. Eu acabei de comentar isso aqui agora. E a Ásia, fundamentalmente, ela é levada por China e Índia, não é? A África, do ponto de vista da transição demográfica, é o continente que está mais atrasado. E o 5, então esse daqui está verdadeiro, não é isso? O que confirma a letra D, o 5 vai estar falso. O Oriente Médio, assim como a Ásia e a América Latina, apresenta dinâmica de crescimento populacional que avança para o último estágio da transição. Nós vimos que não, já está percorrendo esse último estágio, não é? Tá certo? O que avança para o último estágio é o continente africano. Questão então de 2015. Continuando, agora você vai ter uma série de questões de múltipla escolha mais simples, não é? Diretas. Vamos lá, que já está no horário. O gráfico precedente, o gráfico como se fosse uma banda da pirâmide etária, né? Mostra o crescimento populacional brasileiro nos anos 40 do século passado e as tendências a partir do último censo de 2010. Considerando o gráfico, assinale a opção correta sobre o crescimento populacional. O correto é logo a letra A. O crescimento da população brasileira tende a diminuir no século XXI natural em razão do aumento da expectativa de vida, do envelhecimento da população e da queda drástica da natalidade. Beleza, está exposto aqui, né? Aqui você tem a população, incremento médio anual
o incremento da população vai diminuindo e tende a decrescer ainda mais. As outras. O crescimento populacional brasileiro apresenta tendência a equilíbrio? Não, continua em decréscimo. No que se refere ao crescimento populacional ao longo do século XX, manteve sua distribuição equilibrada entre população urbana e rural? Sabemos que não. Sabemos que o Brasil viveu um forte processo de urbanização, com quase 87% da sua população urbanizada no final do século. Mais de 80%. Na medida em que o Brasil se moderniza, sua estrutura produtiva, aumenta a expectativa de vida da população brasileira. Aumenta-se bem como o ritmo de crescimento vegetativo. Não. O crescimento vegetativo vai sendo diminuído à medida que mais pessoas chegam no espaço urbano. O Brasil passou por uma explosão demográfica no século XX e as projeções indicam que esse processo continua. Não, teve a explosão demográfica e há um declínio. Né? Letra A, uma boa questão, 2021, né? Bem atual. Outra da CESP, 2021. As migrações de saída e entrada no Brasil, como país de referência, mostram diversidade e complexidade das migrações do século XXI. Enquanto países do sul global, o Brasil apresenta diversos movimentos migratórios em escala internacional. Assinar a opção correta relacionada a migrações internacionais que tem o Brasil como espaço de saída ou entrada de imigrantes. Essa é a questão. O isolamento secular do Brasil em relação à América Latina. Gente, como assim isolamento secular? Tem circulação sim aqui e muito significativa. Pouca presença de brasileiros. É bom lembrar que o Paraguai, por exemplo, é um país que tem muitos brasileiros, os brasiguaios. Falamos sobre isso. B. A imigração, ou seja, saída de brasileiros, revela equidade em relação às questões de gênero. Em geral, um equilíbrio de saída de homens e mulheres para outros países, principalmente do norte global. Eu também cheguei a comentar sobre isso naquela aula que nós falamos sobre gênero, que a saída de homens é muito maior do que a saída de mulheres. C. O Brasil é um destino de imigração que atrai populações de países do sul. Sim, o Brasil é um país emergente, né? Haiti, Venezuela, Bolívia, com uma pluralidade de fluxos provenientes da África. Verdade, letra C é o gabarito, está aqui. A entrada de estrangeiros no Brasil tem por destino final cidades de fronteiras. Não, já está errado. Já está errado. Tem por destino final os principais centros de atração econômica, cidades médias e principalmente metrópoles que estão na faixa litorânea. As cidades médias do estado do Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo têm se tornado atrativas para a entrada de imigrantes estrangeiros no Brasil, pois oferecem empregos em larga escala, exagero, tanto no setor de serviços quanto na agroindústria. Um grande exagero aqui, né? Em larga escala, uma questão difícil, um item difícil, mas está errado, não é? Primeiro colocou aqui cidades médias, estado, na verdade, cidades médias têm focado muito na área da expansão do agronegócio, né? Aí botou Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas vai lá, tem ser atrativas para a entrada de imigrantes estrangeiros no Brasil. Não é exatamente, muito mais pelos fluxos internos, né? Pois oferece emprego em larga escala. Aí foi forte. Onde é que tem emprego em larga escala? Foi de serviço como agroindústria. Exagerou e errou, né? Mas ainda assim uma letra que dificulta a questão. De qualquer forma, o gabarito corretíssimo é a letra C. Continuando, para chegar ao final, agora é mais fácil, né? O país mais populoso do mundo, China, sem dúvida. Nenhuma dúvida sobre isso. Há uma perspectiva de que ao longo do século XXI a Índia passe, mas por hora a China. Desculpe. Já foi. Diariamente, milhares de brasileiros saem de suas casas localizadas. Aqui são questões bem simples, né? Essas 4 últimas aqui são questões bem fáceis. Diariamente, milhares de brasileiros saem de suas casas localizadas nas periferias para o centro das cidades ou cidades satélites para as metrópoles, retornando o fluxo pendular. Letra D. Né? Teoria. Qual a teoria demográfica que queria demonstrar que a população tinha a tendência de aumentar mais rapidamente do que a produção de alimentos? PA e PG. Sendo necessária a adoção de controle de natalidade. É malthusiana. Né? Teoria malthusiana.
As de raiz malthusiana, como a neomalthusiana e a ecomalthusiana, tem outras perspectivas. A neomalthusiana fala da solução da pobreza e a ecomalthusiana o problema ambiental. Mas essa raiz aqui de PA, PG e controle de natalidade está na teoria malthusiana. E a última questão: as populações são dinâmicas quanto ao seu crescimento, isso é, apresentam variações ao longo do tempo histórico, que se devem a uma série de fatores, como características socioculturais, opções por um número maior ou menor de filhos, contextos políticos, políticas de controle de natalidade, os meios de produção, sobretudo produção de alimentos, e as condições tecnológicas e socioeconômicas em cada período. As mudanças populacionais podem ser percebidas pela análise espacial dos fenômenos, utilizando conceitos importantes, tais como taxa de fecundidade, natalidade, entre outros. Uma introdução muito bem feita para uma pergunta boba. O crescimento vegetativo pode ser entendido como: o que é crescimento vegetativo? Natalidade menos mortalidade. É isso. Onde é que vai estar isso? Letra B. Diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade, desconsiderando dados referentes à migração. Se você considera as migrações, aí vai ser crescimento demográfico ou populacional. Nós vimos isso quando trabalhamos com as taxas e indicadores demográficos, beleza? Assim, fechamos a prova. A impressão que eu tenho é que as primeiras questões, aquelas da SP7, têm um nível de dificuldade um pouco mais elevado, as últimas questões bem mais simples, não é? De qualquer forma, todas elas passearam por nossas aulas e são bastante adequadas. E que bom que você tenha feito isso numa prova valendo, porque você vai também se aproximando, como se fosse um simulado, da realidade da prova que você vai enfrentar daqui a muito pouco tempo. Continuemos juntos, bons estudos a todos, que tenhamos um bom segundo semestre, com muito foco na nossa preparação. Contem comigo, tchau, tchau.